Você sabe exatamente quanto vale cada cliente para sua empresa? Essa é uma pergunta simples, mas só poucos empreendedores conseguem responder com clareza. Entender o valor de um ou uma cliente não é apenas saber quanto ele ou ela gasta por compra, é muito mais do que isso. É entender se, ao final de tudo, esse ou essa cliente está trazendo lucro ou prejuízo para o seu negócio. E para isso, existem métricas incríveis que todos os empreendedores precisam trabalhar para responder essa pergunta. Justamente por isso que vamos mostrar 5 das principais agora. Esses indicadores mostram com dados reais se sua empresa está crescendo de forma saudável e lucrativa ou se está perdendo dinheiro. Assim, entender de verdade se você está investindo certo para conquistar seus clientes, se eles permanecem tempo suficiente para gerar lucro e se vale a pena manter suas estratégias ou mudar o rumo. Então vamos lá. 1. Ticket médio. O ticket médio é o valor médio que os clientes gastam a cada compra. Dessa forma, ele mostra o tamanho médio das vendas e ajuda a entender o comportamento de consumo dentro do seu negócio. E a fórmula é simples para calcular o ticket médio da sua empresa. Ticket médio é igual ao faturamento total dividido por número de vendas ou clientes. Como exemplo prático, se você faturou R$12.000 com 200 vendas no mês, o ticket médio foi ticket médio igual a R$12.000 dividido por 200 vendas, igual a R$60. Ou seja, cada venda gerou em média R$60 para sua empresa. E essa é uma métrica bem importante para analisar e entender a performance do seu negócio, bem como utilizar esse resultado em outras métricas que vamos mostrar aqui. 2. Custo de aquisição de cliente. O custo de aquisição de clientes representa quanto a empresa gasta, em média, para adquirir um novo cliente. Isso inclui despesas com marketing, vendas e outras iniciativas de aquisição, como salários de equipe de vendas ou marketing, ferramentas usadas para atrair clientes, tráfego pago, produção de conteúdo, investimentos em redes sociais, participação em eventos, entre tantas outras. E a fórmula para calcular essa métrica é a seguinte: custo de aquisição de clientes é igual ao total gasto em aquisição dividido pelo número de novos clientes adquiridos. Desse modo, para que um ou uma cliente seja considerado ou considerada lucrativo ou lucrativa, o valor de vida útil do cliente deve ser, no mínimo, maior do que o custo de aquisição de clientes para ser realmente lucrativo. Para descobrirmos o custo de aquisição de clientes, vamos considerar que o total de gastos em aquisição foi de R$60.000 em um ano, e o número de novos clientes adquiridos foi de 6 no mesmo período. Logo, o custo de aquisição de clientes é de R$10.000. Nesse cenário fictício, teoricamente, os clientes dessa agência estão sendo lucrativos, já que o valor de vida útil do cliente é maior que o custo de aquisição de clientes. Agora, vem a pergunta que poucos fazem: se o cliente que custou R$10.000 para ser conquistado vai trazer mais que R$10.000 de lucro ao longo do tempo para o seu negócio? Se a resposta for não, seu negócio está operando no prejuízo. Dessa forma, o custo de aquisição de cliente é uma informação bem importante para outras ferramentas, como o valor da vida útil de cliente, que vamos explicar agora. 3. Valor de vida útil do cliente, o LTV. O valor de vida útil do cliente, também conhecido como LTV, que é a sigla para Lifetime Value em inglês, é uma métrica que estima o valor total que um cliente trará para o seu negócio ao longo do seu relacionamento com a empresa. Dessa forma, calcular esse ponto trará insights e informações relevantes sobre a experiência de cada cliente com a sua empresa, bem como fazer com que o seu negócio consiga trabalhar em um planejamento mais assertivo para buscar a lucratividade desejada. E para calcular o LTV, é preciso considerar valor médio da compra, ou ticket médio, que representa quanto cada cliente gasta em média por compra. Frequência de compras, ou seja, quantas vezes cada cliente realiza compras em um período específico. Duração do relacionamento, que é por quanto tempo cada cliente continua comprando de sua empresa. A fórmula básica para calcular o LTV é: LTV é igual ao valor médio da compra vezes frequência de compras multiplicado pela duração do relacionamento. Por exemplo, imagina uma pequena agência de marketing digital que trabalha com mensalidades como forma de pagamento, com um período de contrato de 1 ano. Ela tem alguns clientes, os quais não pagam o mesmo valor porque utilizam diferentes serviços oferecidos pela agência. Então, para descobrir o valor médio de compra, basta pegar o faturamento total de um mês, por exemplo, que neste caso vamos supor que foi de R$10.000, e dividir pela quantidade de vendas dos seus serviços, que para este exemplo vamos considerar que foram 5. Logo, como o valor médio de compra por cliente, o cálculo seria de R$10.000 divididos por 5 vendas, totalizando em R$2.000.
Já em relação à frequência média de compra, basta pegar a quantidade total de vendas, que no caso foi de 5, conforme falamos antes, e dividir pelo número total de clientes, que para este exemplo, vamos considerar que foram 5 clientes, ou seja, uma venda por cliente. Assim, o cálculo da frequência média de compra é de 5 vendas dividido por 5 clientes, chegando no total de 1 no mês. E considerando o período de 1 ano, basta multiplicar a frequência média do mês por 12 meses, totalizando 12. Por fim, a duração do relacionamento é de 1 ano, no período do contrato por cliente com a agência, que vamos considerar aqui para chegar no LTV deste exemplo. Desse modo, aplicando esses valores na fórmula, ficaria LTV igual a R$2.000 como valor médio de compra, vezes 12 como frequência média em 1 ano, vezes 1 ano, totalizando R$24.000. Ou seja, o valor de vida útil do cliente dessa agência de marketing digital é de R$24.000, o que representa o valor médio que cada cliente paga para essa agência no período de 1 ano, tempo do contrato de serviço. Dessa forma, essa métrica serve para balizar a sua empresa a entender quanto que seus clientes realmente valem, e assim trabalhar em estratégias para que os investimentos e custos respeitem o LTV e conquistar lucros verdadeiros e coerentes. Ou seja, o valor que o cliente gera ao longo do tempo, o LTV, precisa ser maior que o custo para conquistá-lo, o CAC. Simples assim. Dessa forma, essa relação mostra se a sua empresa está sendo lucrativa e mais, te ajuda a entender quanto pode investir para crescer com segurança. 4. Payback do custo de aquisição de cliente. Trata-se de uma métrica que mostra em quanto tempo um investimento para adquirir um cliente retorna para o caixa da empresa, ou seja, é o tempo necessário para recuperar o custo de aquisição daquele cliente. Essa métrica é essencial para entender a saúde financeira do seu negócio, principalmente se você trabalha com modelo de assinatura, pagamentos recorrentes ou vendas parceladas, por exemplo. E para calcular o Payback CAC, a fórmula é simples. Payback CAC igual ao CAC dividido pela receita média mensal por cliente, onde CAC é o custo de aquisição do cliente, que acabamos de explicar, e receita média mensal por cliente é o quanto, em média, cada cliente gera de receita por mês. Exemplo prático. Imagine que você tem um CAC de R$250, ou seja, você investe R$250 em anúncios, marketing, comissões ou ferramentas para conquistar um novo cliente. Esse cliente, ao entrar na sua base, gera uma receita de R$125 por mês. Dessa forma temos Payback CAC igual a R$250 dividido por R$125 igual a 2 meses. Ou seja, em 2 meses você recupera o investimento feito para adquirir esse cliente. A partir do 3º mês, ele começa a gerar lucro real para a empresa. 5. Churn Rate. Churn Rate é uma métrica que indica o quanto sua empresa perdeu de receita ou clientes, ou seja, é a taxa de cancelamento ou de abandono registrada em sua base de clientes. Em outras palavras, o quanto a sua empresa deixou de vender. Logo, representa a porcentagem de clientes que deixam de comprar do seu negócio em um certo período. Isso impactará diretamente no seu faturamento. Dessa forma, quanto maior for o seu churn rate, menor será seu faturamento. Por isso, é fundamental monitorar essa taxa para entender a lucratividade dos seus clientes e, consequentemente, do seu negócio. O churn rate é muito simples de ser calculado. Para isso, pegar o total de clientes que cancelaram a compra em um determinado período e dividir pelo total de clientes que tinha no início desse mesmo período, e depois multiplicar por 100 para chegar no valor em porcentagem. Para exemplificar, suponhamos que uma academia tinha 100 clientes no começo do mês. Porém, no final dele, você percebeu que 15 clientes cancelaram a compra nesse período. Logo, seu churn rate nesse exemplo foi de 15%. Com isso, é possível também calcular o churn rate de receita, que representa o quanto de receita foi perdida por causa da saída desses clientes. E a sua fórmula é bem simples também. Churn de receita é igual à soma total do valor mensal pago pelos clientes que cancelaram a compra. Então, se seguirmos o mesmo exemplo da academia, vamos supor que cada cliente que cancelou a compra pagava uma mensalidade de R$100. Logo, o churn de receita foi de R$1.500, que são 15 clientes vezes R$100. E se quiser transformar o churn de receita em porcentagem, basta dividir o valor da receita total dos clientes que desistiram pelo valor total da receita dos clientes totais no começo do mês. E no nosso exemplo de academia, esse valor seria de 10% também. Então tenha em mente que, quanto maior o churn, mais difícil será crescer, já que ele diminui o LTV dos clientes, aumenta os custos com aquisição, cria uma falsa impressão de crescimento, você vende, mas perde na mesma velocidade, e afeta o caixa e previsibilidade financeira.
Com tudo isso que falamos aqui, para ficar bem claro, resumidamente podemos dizer que CAC, o custo de aquisição de cliente, mostra o custo para conquistar cada cliente. O LTV, valor de vida útil do cliente, revela quanto cada cliente gera ao longo do tempo. O ticket médio mostra o valor médio de cada venda. Payback CAC indica em quanto tempo o investimento no cliente se paga. O churn rate mede a perda de clientes e impacta diretamente o LTV. Conclusão: cliente bom não é só quem compra, é quem gera lucro. Muitos negócios quebram mesmo vendendo bem. Isso acontece porque não analisam as métricas certas. Logo, saber quanto vale cada cliente é fundamental para entender se a sua operação é lucrativa ou está tendo prejuízo e quebrando aos poucos. Quando você passa a acompanhar essas métricas, sua tomada de decisão muda. Você para de agir no impulso e passa a agir com estratégia. Então, se quiser ficar ainda mais na frente da concorrência e do mercado, conseguir fidelizar seus clientes é fundamental para o sucesso do seu negócio. Até porque estudos apontam que é muito mais lucrativo ter clientes fiéis do que conquistar novos clientes. Se quiser aprender estratégias de como fidelizar seus clientes de maneira profissional, assista esse vídeo que mostra o passo a passo para isso, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E para sabermos que chegou até o final deste conteúdo, escreva nos comentários qual dessas ferramentas você já trabalhou ou ouviu no seu negócio para a gente saber. Esperamos que tenha gostado, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!